tirando os traumas, o que acontecia? Eu ficava nervosa, eu comia demais. Surgiu um problema, eu comia demais. Então, era o reflexo do quê? O psicológico refletia no meu corpo. Isso era evidente. E fiz com essa minha psicóloga, a minha relação com ela, eu digo psicóloga, durou por 10 anos. Então, 10 anos eu fiz a terapia com ela, tá? E eu iniciei com ela, logo que ela se formou, a gente iniciou juntas, sabe? E eu fui começando a me apaixonar pelo processo terapêutico, porque no momento que você cria um vínculo com a pessoa, a terapia passa a ter um outro sentido. Então, eu ficava torcendo para chegar aquele dia da semana para ir lá, porque eu ia toda semana lá. Então, eu contava os dias para chegar lá. E o que tinha, assim, ó, sempre teve de diferencial? O nosso contato era tão grande no sentido de ela sempre me amparar, não só fisicamente, mas via o WhatsApp também, Legal. sabe? Sempre me deu um suporte em ambos quesitos. E a minha relação com ela, na época eu tinha 24 anos, então eu comecei novinha também ali. Mas eu te digo que sempre foi no decorrer do tempo, fomos criando vínculo e foi ficando o quê? Eu tinha ela como minha mãe, eu tinha ela como minha amiga, como minha psicóloga, eu tinha ela como tudo, entendeu? E chegou um momento da vida, assim, ó, que eu comecei a colocar como centro demais da minha vida e esqueci do resto, sabe? E ninguém pode ser o centro da tua vida a não ser Deus, entendeu? Então, Tá bom demais, Paulinha. foi... Continua aí. A gente foi criando assim, ó. O nosso vínculo foi tão grande, que no ano da pandemia, ela chegou pra mim e me convidou pra ir na missa, né? Era janeiro e tal, me convidou pra ir na missa, nas celebrações que tinha na igreja, daí tinha o terço. E eu disse, não vou ir hoje. Hoje eu não vou, hoje não vou. Chegou um dia que me deu a louca, eu disse, vou ir. Nem avisei nada, mas cheguei no horário, me dei de frente com ela e com a filha dela lá na frente da igreja. Aí, esse ano, foi que ano da pandemia? 2020 aqui. 2020? Pandemia? Então, o ano de 2020 inteiro, eu fui Pegou o finalzinho de 2020, né? Meio pro finalzinho de 2020. Aí foi até... Tá, mas que começou em março a pandemia. É, mas foram... Tá, enfim, Aqui foi em aquele... Marau foi mais pro meio, né? Não, Mais pro meio de foi essa data aí. 2020, Foi essa data. foi aquele ano da pandemia. Aí eu comecei a ir na igreja de novo, entendeu? Frequentar a igreja católica. Porque eu te digo assim, ó, eu fiz catequese, os meus pais sempre me orientaram, sempre me instruíram. Eu rezava o terço com o vô e com a avó na rádio Planalto, porque nós, no telefone, assim, nós amávamos no vô e na avó, só por causa do telefone eu ouvia a voz na rádio. O pai convidava para rezar o terço em casa, e quando ele convidava, cara, era 15 minutos, mas para nós era um saco aquilo, entendeu? Só que no meio do caminho, sabe aqueles costumes, aqueles hábitos cristãos que vão se perdendo? Foram se perdendo. Então, eu ia na missa lá de vez em quando. E a partir desse ano da pandemia, através da minha psicóloga e da filha dela, eu comecei a frequentar a igreja de novo. Então, eu passei o ano inteiro da pandemia, por exemplo, rezando o terço todo dia com o grupo de oração que tinha lá na igreja. E era uma coisa que não fazia parte da minha rotina. E daí eu fui catequista, aí eu comecei a compreender o catolicismo com outros olhos. Entendeu? Entendi. Porque antes eu vivia no automático, sabe? Então, eu comecei a compreender a importância de ir na missa todo domingo, por exemplo. De você pegar e... Sabe aquele feriado lá da Páscoa, aquele feriadão? Cara, eu tenho os dias, tal dia, sexta, sábado e domingo tem que ir. Não é um feriado qualquer. Eu comecei a ver os feriados com o olhar de quem frequenta a igreja, entendeu? De quem realmente segue a doutrina católica. Isso aí, de quem segue a doutrina católica. E nesse caso, daí acontece o quê? Que tu começa a ser vista com outros olhos também. No sentido de as pessoas olham pra ti como se tu fosse, meu Deus, um bicho de 7 cabeças.
O preconceito por tu ser uma beata, né? Porque uma beata não é uma palavra ruim, a gente acha que é... crente. É crente, macumbeiro, perdão, mas entende? Crente no quê? Qualquer um pode crer em qualquer coisa, né? Agora, seguir aquilo ali, que são Não, e eu acho também que essa questão da religião é aquele momento que tu fica em off contigo mesma, que tu vai ali, que tu te entrega pra aquela situação, e eu acho que é uma entrega, né? Tu tô indo pra igreja, que é o meu momento com Deus, Sim, onde eu me conecto. Com essa egrégora, né? E chegou um momento ali do nosso relacionamento no final, assim, eu digo do ano, sabe? Que eu já estava assim, eu comecei a fazer a leitura de uns livros. E o nosso vínculo tava tanto, que já não tava bacana no sentido de psicólogo. Começou a envolver o profissional e o pessoal demais, entendeu? Então, teve um rompimento. É preciso, né? Teve um rompimento porque, assim, ó, eu tava lendo um livro no final daquele ano lá e chegou uma altura do campeonato que eu disse assim pra ela. Eu mandei uma mensagem pra ela e eu disse assim, o problema sou eu. Eu lembro até hoje que eu dizia. E lá, tipo, eu tava conhecendo o rapaz e tudo mais, um que outro nada sério, sabe? Mas eu cheguei a ponto de mandar uma mensagem e dizer assim pra ela, cara, o problema sou eu, não é os outros, não é você, o problema sou eu. Exato. Entendeu? E eu acho que no momento que você vê que você é o problema, é o primeiro passo pra mudança. Exatamente. É você assim, ó, porque chegou aquele momento, se tu me pedisse 5 coisas boas da Paula, eu não ia saber te falar. Mas se tu me pedisse as ruins, eu ia te falar 20. Entendeu? Tava na ponta da língua. Tava, tudo. E daí teve o nosso afastamento. Aí eu comecei, porque eu passei assim, o período da pandemia inteiro, sabe? Fazendo, eu não digo fazendo festa com os meus amigos. Eu vivi na pandemia, sabe? Fui muito criticada. Até teve uma mulher na parada de ônibus uma vez que eu acho que queria voar em cima de mim porque eu passei sem máscara. Nós pedalava pra cima. Esse assunto é polêmico. Nós pedalava pra cima e pra baixo no interior sem máscara. Eu cheguei a fazer 80 quilômetros de bike, sabe? Com a galera lá. Então, eu vivi na pandemia. Graças a Deus, eu nunca tive nada, sabe? Eu também fui muito criticada nessa época, mas eu não tinha a opção do plano B, né? Nesse caso. Eu colocava minhas 3 filhas dentro do provador da minha loja e ali eu trabalhava. Com pandemia. As escolas fecharam, foi quando eu saí da escolinha e decidi montar meu primeiro negócio, né? E aí, não tinha opção. Chegava, às vezes, pessoa com máscara, eu respeitava o cliente, às vezes o cliente chegava, até colocava por respeito ali, tinha sempre o álcool gel e tal. Mas eu saí super bem dessa aí, graças a Deus também. Mas é uma questão bem polêmica, porque muita gente critica, né? Como que ela vai abrir a loja assim? Tá todo mundo fechando. Tipo, depois você quase que te responsabiliza pela morte de alguém, entendeu? Mas tu não tem opção, tu precisa trabalhar. Nossa, é um assunto polêmico mesmo. Eu não tinha essa opção. E eu tava sozinha aqui. E daí, ali naquele período, eu vi que eu estava também ficando dependente emocional, sabe? E a gente acabou se afastando em virtude disso e eu fui pro fundo do poço, entendeu? Eu fui pro fundo do poço. E comecei a me isolar de todo mundo. Me fechei na minha bolha. Eu lembro que eu ia pra UPF com a minha cachorrinha e eu tinha um canto lá atrás da UPF, que era bem escondido assim, lá pra trás da veterinária. E lá eu ficava. Lá na arquitetura. Bem na moita, sabe? Que ninguém ia, aquele lugar ninguém ia. Então eu passei muito tempo indo pra lá sozinha com ela. Só que daí começou a acontecer o quê? Na minha infância também, em virtude da ansiedade, dos picos que eu tinha de altos e baixos, eu roía a unha, como eu falei, ou comia demais. E eu comecei a fazer o que naquele período? Me apertar. Porque já tinha épocas lá atrás, na minha infância, que eu me apertava. Eu ia te perguntar dessa parte da tua mutilação, enfim, tinha né? mutilação. Eu me apertava, todo o braço aqui, apertava, tipo, não tinha nada pra apertar, mas tu vivia se apertando, Tinha uma época que eu comecei a apertar os seios, então era tudo marcado, Toda mutilação. Também. E ao mesmo tempo, eu acabava que eu tava me punindo em virtude de uma separação, de um luto que eu tava vivendo. Porque eu vivi um luto pela nossa separação. Eu digo assim, ó, pelo vínculo que foi rompido. Porque pra mim ela sempre foi como uma mãe, além da psicóloga, além da amiga, sabe? Então, depois, nesse período, ela tinha
um tempo antes, ela tinha me indicado um padre da comunidade. Ela disse assim, ai, Paula, por que tu não vai lá conversar com o padre? Antes, né, de acontecer o que tinha acontecido. E eu nunca fui atrás do padre. Aí precisou acontecer isso pra Paula fazer o quê? Ir atrás do padre. Aí eu fui lá, conversei com o padre. E chegou numa altura da conversa que lá vai o padre e diz, Paula, do jeito que tu tá, tu vai ter que ir num novo psicólogo. Mais uma terapia. Mais uma terapia. Na verdade, são muitos reflexos da infância que precisam ser superados, né? E isso que a Paula fala de mutilação, muitos jovens fazem isso. Isso Tanto que a maioria deles andam de moletom, eles andam aqui. As meninas para não mostrar o seio, né? Mas geralmente é mutilação. Isso já vivenciei bastante com vários amigos, enfim. E é preocupante, né? Porque são reflexos de coisas não que aconteceram ontem. Não, mas são internas, né? E a gente acaba vendo, talvez, no outro, num relacionamento com outra pessoa que não deu certo, como uma amizade, como um namorado, como uma psicóloga, psiquiatra. Âncora na pessoa. Exato, que tu quer que a tua vida dê certo, daí tu coloca um peso naquilo, tu coloca uma energia naquilo que sufoca. Sufoque foi o que aconteceu, porque eu sufoquei ela, entendeu? Sim. Sufoquei. Sim. Sabe? E ela tem que ter o limite dela profissional, porque ela tem que saber dar um basta, ela tem que saber trocar o paciente a hora que não é mais pra ela agir. E assim, ó, sabe, eu digo a vida inteira, assim, eu tenho que agradecer com ela, porque tinha momentos da terapia, eu ficava até 3 horas e pouco lá, tu pensa? Uma sessão de terapia, paciente ficar 3 horas e pouco no consultório, porque ela sabia que eu gostava de falar e eu precisava ser ouvida, entendeu? E tive o contato com o padre ali, depois que a gente se afastou. Aí ele me indicou um outro psicólogo. Aí comecei com outro psicólogo. E no período que eu estava com esse psicólogo, aí chegou uma altura, né, que comecei, eu fazia terapia toda semana, de novo, toda semana. Aí deu ruim. Entendeu? Porque daí tudo que juntou, aflorou. Então, questão de 6 meses, eu tava com fortes crises emocionais. Nesse ano de 2023, eu acho que eu fui internada 2 vezes. Eu poderia morrer de ódio em virtude de coisas que aconteceram. Eu poderia estar aqui aniquilada, enfim. Tu me entende? Mas não. Aí entra o quê? Eu não fiz 13 anos de terapia pra bonito. Tu me entende? Claro. Que a transformação de uma terapia, por exemplo, não acontece do dia pra noite.